Well, hello guys, and welcome to Minorcast, our weekly podcast. Well, thank you very much. Hello, it's a pleasure to be here. Okay. Então, hoje é o nosso primeiro Minorcast, então nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de falar inglês. Que nós sabemos que o inglês é muito importante, ou falar um segundo idioma, não é mais um hobby, na realidade é uma necessidade. E, infelizmente, hoje no Brasil, somente, até onde eu sei, 1% dos brasileiros conseguem realmente falar o inglês de forma fluente, certo? Então, antes de nós começarmos, vamos apresentar aqui os nossos teachers, começando aqui pela nossa teacher Carla. Fala um pouquinho de você, Carla. Então, olá, eu sou a Carla, sou professora de inglês há vários anos, não vou citar os anos para não revelar a idade, né? Sou formada em comunicação transcultural na Europa, né, mais especificamente na Noruega, e adoro trabalhar como professora. Trabalho aqui com vocês já faz algum bom tempo, né? E gosto muito de lecionar inglês. Nice, muito bom, Carla, thank you. E agora a Rayane, nossa teacher Rai. Hello, sou a teacher Rai. Precisa falar a idade? Acho que não, né? A idade a gente pode... Não, por isso que eu já pulei. Qualquer coisa que falasse de ano, já pulei. Ok. Eu estudo inglês há muito tempo, né? Comecei a estudar inglês desde pequena. Sempre tive muita paixão pela língua. Eu sempre gostei da língua, do idioma. Eu gostava muito de músicas, filmes. Foi um idioma que me encantou, assim. E desde então, eu estudo, na minha opinião, o estudo nunca para, né? Ainda estudo. Sim. Até quando a gente ensina, a gente tá estudando, Exatamente. né? Exatamente. Nice, Rai. E agora o Guilherme. Olá, então, meu nome é Guilherme, ou Noan em inglês. E eu Ou tenho... Will. Ou Will, tem vários nomes. Eu tenho 23 anos, eu posso falar porque eu sou jovem. Nossa, ousado, para! Nossa, humilhou agora, palhaçada. Eu sou estudante de psicologia e gosto muito de estudar vários assuntos diferentes. Eu aprendi o inglês justamente sozinho e fez muita diferença na minha vida até então, o inglês. E foi uma coisa que justamente modificou o caminho que minha vida tomou até a partir de certo princípio que eu comecei a aprender, que eu comecei a falar, até chegar nesse momento. Então, Que legal. é um prazer estar falando sobre isso. Very nice. E também já morou fora, né, Guilherme? Já morei na Inglaterra por 2 anos. Quando eu tinha 18 anos, eu fui pra lá. Eu juntei a maior quantidade de dinheiro possível que eu consegui, trabalhando no hotel, e consegui por causa do inglês. Eu me fingi de hóspede no hotel chamado Dom Ricardo, aqui em São José dos Pinhais. E eu fui lá e fiquei conversando com a recepcionista por uns 15 minutos. Fiquei conversando em inglês. Eu fui assim com uma camisa social, com uma calça, emprestei uma mala da minha tia. Fui lá com gravata e tudo, me fingi de gringo. Achei que seria uma boa técnica, eu estava fazendo teatro, então eu estava bem desinibido de poder me apresentar, né? Então eu fiquei conversando com ele durante uns 15 minutos, tinha convencido ele que era da Inglaterra, e daí ele pediu o meu número da reserva. Aí eu fiquei olhando assim, agora já é tarde demais para eu falar alguma coisa. Lascou. Que tinha chegado outros hóspedes. Daí eu abri minha mala com toda calma, assim, peguei um papel e entreguei para ele. E daí ele começou a rir da minha cara, porque era meu currículo, né? E ele tinha entendido o que eu estava fazendo, que eu era brasileiro. E daí assim que eu consegui um emprego. Eu tinha 17 anos, eles abriram uma exceção para mim, para eu trabalhar lá, porque eles estavam precisando muito, né? Eles estavam precisando de alguém que falasse, né? Não tivesse somente certificado, mas realmente falasse o inglês. E daí eles abriram uma exceção. Eu deixei no final, foram 3 entrevistas, todas em inglês. E no final da 3ª entrevista eu deixei para falar para eles a minha idade, que eu não tinha colocado propositalmente no currículo, para ter uma chance de trabalhar lá, né? Porque eu queria um lugar que usasse realmente o inglês, não fosse só um pré-requisito para conseguir mais fácil o trabalho, mas que usasse, eu queria usar a língua. Então, foi muito interessante. Ali eu juntei bastante dinheiro. Quando eu completei um pouco mais de 18 anos, era 18 anos e 6 meses mais ou menos, eu fui para Inglaterra e fiquei lá.
foi uma experiência muito, muito boa. Que legal, queremos ouvir um pouquinho mais sobre essa experiência. Antes de dar continuidade nisso, eu queria saber um pouquinho como que foi a experiência com o aprendizado de vocês com o inglês. Tem o Joseph aqui que fala português também, se quiser compartilhar alguma coisa, como foi seu aprendizado com o português. Porque na realidade o aprendizado de um idioma, ele meio que segue o mesmo caminho, tem um padrãozinho ali para você aprender o idioma. Me contem um pouquinho, como que foi essa experiência para vocês? Começar aqui com você, Rai, um pouquinho? Comigo. Isso! A minha experiência aprendendo idioma, bom, eu aprendi muito em casa. Assim como o Teacher Noah, né, ele aprendeu também, ele foi autodidata, eu tive estudo, eu fiz cursos também, mas eu acho que a maior parte do que eu aprendi em casa. Assistindo séries, ouvindo músicas, aprendi muito com músicas, lendo livrinhos. Então, o meu aprendizado foi um processo. É um processo. É um processo. Às vezes a gente acha assim que, vou dedicar algumas horas, quero falar e se não alcança aquilo dentro daquele tempo que você espera, desanima. Sim. Mas é bom a gente lembrar que realmente é um processo. Isso. Né? E a gente tem que desfrutar esse processo. Exatamente. Muito bom. Carmen. Bem, comigo eu comecei a aprender inglês desde pequenininha. Eu tive a sorte, a bênção de ter uma tia que era professora de inglês também, então ela me ensinava inglês desde pequenininha, né? E falava comigo inglês também desde pequenininha. Então fui crescendo, já tendo o inglês inserido na rotina, né? E fora isso, sempre fui muito apaixonada por música, por séries, não apaixonada, viciada mesmo. Então eu aprendi muito, além de aprender com a minha tia, que era professora com música, especialmente séries de TV, e foi mais ou menos o mesmo processo da Rai, né? De aprender em casa também, com o plus da tia, né? Mas muito com músicas e séries também. E é interessante porque antigamente, não tão antigamente, né? Todos nós aqui somos jovens, talvez não tão jovem quanto o João, mas não tínhamos tantos recursos como tem hoje, sim, não é verdade? verdade? Eu lembro assim que meu pai, ele amava idiomas, então a minha exposição com o inglês foi desde pequena. Meu pai, ele dormia todas as noites escutando fitas da Speak Up. Era uma revista, não sei se tem ainda hoje, mas todas as noites eu ficava no meu quarto e só escutava. E aquilo foi me despertando interesse. Eu queria muito aprender inglês porque eu queria saber o que meu pai estava aprendendo. Então foi bem interessante, essa paixão dele por idiomas foi o que me despertou desde criança. Esse querer realmente aprender também, né? Então e também as músicas, né? Queria Backstreet Boys, Britney Spears. E não era só escutar, a gente quer cantar, né? E muitas vezes cantava, eu não sabia. Gosto muito de cantar também, então eu queria saber cantar as músicas e entender o que eu tava cantando também, né? Então era tudo, era um conjunto, era um combo. Né? Era muito bom, não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha acesso, então o esforço era um pouquinho maior, mas era muito gratificante, né? Teve alguma música assim que mais te estimulou, que você falou, não, eu preciso aprender inglês por causa que eu quero aprender essa música? Sim, tem uma música que eu sou apaixonada até hoje, que é a música Torn, da Natalie Imbruglia. Ela não relata nada sobre algo na minha vida, mas eu gostava muito da melodia dela. Olha que legal, e a voz da mulher, eu ficava encantada. Eu quero cantar essa música, eu quero cantar essa música. Então me estimulou muito, assim, né? E até hoje sou apaixonada pela música. Legal. Noah, e você? Como é que foi o seu aprendizado aí? Então, meu aprendizado de inglês foi meio que sem querer. Eu comecei a jogar no computador quando eu tinha 13 anos de idade. Eu lavava os tênis do meu irmão pra poder... Aí ganhava 1 hora de tempo ali pra jogar no computador, que era o tempo que ele me emprestava. Aí eu fiz todo um negócio, né? Eu sujava os tênis dele pra eu lavar, então daí eu sempre jogava bastante. Então só podia jogar se você ajudasse ele de alguma Se eu forma. lavasse os Tinha tênis seus dele. tênis. Chegou a sujar propositalmente. Sim. Seu irmão espertinho, hein? Ele tinha uns 8 pares assim, de tênis, então tinha bastante variedade pra eu escolher qual sujar. Então, aí eu comecei a jogar com 13 anos de idade. Eu jogava um jogo chamado Morrowind, que é um jogo medieval. Então eu aprendi muito vocabulário de espada, machado, escudo, armadura. E como era um jogo que era narrado no inglês britânico, eles falavam de maneira muito culta e as expressões que eles usavam palavras bastante palavras derivadas do latim,
que o português também tem a raiz no latim, então eu entendia bastante coisa. Né? Entendia, não bastante, mas eu conseguia chutar a maioria das palavras que derivadas do latim, o significado delas. E eu comecei a me interessar, assim, porque eu vi que tinha bastante relação. Eu comecei a associar a palavra que eu ouvia com a palavra do português e achava que era aquilo, pesquisava a tradução e eu ficava impressionado com isso. Aí eu comecei a imitar as falas dos personagens, que eram muito bonitas as falas, não entendia nada, mas eram muito bonitas as falas. Eu comecei a imitar o mais perfeitamente possível que eu conseguia e memorizei em voz alta e falava com meu irmão assim, porque a gente não entendia, né? Não entendia nada, mas dentro do jogo, lá dentro do contexto, acontecia tal fala e a gente falava isso com o outro. Um com o outro, né? E ninguém sem sabia saber o que tava falando. Não, a gente só memorizava as frases. E daí, então, meio que quando eu tinha 17 anos, eu percebi que eu entendia bastante coisa, né? De maneira já intuitiva. Então, até para eu virar professor foi um processo demorado para eu conseguir a parte gramatical da coisa, porque eu, como aprendi de maneira intuitiva, não sabia explicar nada. Eu sabia dizer que isso aqui está errado, que isso aqui que está certo, mas eu não sabia dizer o porquê. Então, nunca gostei de estudar gramática, né, na escola, e tive que desenvolver isso e passei a gostar de estudar gramática só quando eu estudei através do inglês, que as coisas começaram a fazer sentido, né? Então, também tive bastante influência de música e de memorizar letra de música, memorizar discursos. Alguma música em específico? Eu memorizei músicas do Bruno Mars, aquela I'm Yours. Beijo Bruno, meu namorado. Tem uma música do Kings and Queens, se eu não me engano o nome da música, Kings and Queens, esqueci o nome da banda. Pode cantar se quiser, não tem Né? problema. Pode ficar à vontade. E música Linkin Park, uma música do Linkin Park. Não. Não. Become so... Então, essa música até cantei em karaokê muitas vezes, por causa que eu memorizei na minha infância essa música. Eu ouvia bastante, eu ficava ouvindo a mesma playlist, eu ouvia um monte de música. Eu ouvia Katy Perry, Beyoncé, Slipknot, Linkin Park. Eclética. Eu ouvia de tudo. Que legal, Uhum. né? É tão gostoso esse processo, desfrutar esse processo do aprendizado. E você, Joseph, alguma coisa assim, né, do seu processo de aprender português? Sim, então eu comecei a aprender português com 20 anos de idade. Então foi um pouquinho Esses dias, diferente. Faz pouco tempo. Então foi um pouquinho diferente, porque no primeiro dia eu pegava uma palavra, beleza. Aí segundo dia foi beleza pura. Aí terceiro dia foi beleza pura sem mistura. Aí foi assim, que o dia depois de dia aprende palavras, uma frase, e você não percebe, mas depois de alguns meses você já consegue conversar um pouquinho. E eu gostava muito de conversar com crianças, porque crianças não me intimidavam muito. Então eu puxava bastante assunto com crianças. Então esse foi mais ou menos o meu processo de aprendizado. Foi mais assim a exposição. Sim. Legal, muito bom. Muito bem, então assim, eu percebi aqui que todo mundo tinha um porquê e um motivo para aprender, queria realmente aprender, né? Então acho que ter uma razão pela qual você quer aprender algo realmente te impulsiona a querer fazer aquilo. Então um porquê forte faz toda a diferença. Agora eu quero saber de vocês em que momento que vocês sentiram assim, nossa, agora eu tô falando de verdade, sabe? Sim. De você, de repente, porque é um processo e às vezes você não percebe, mas chega um momento que você só sente e fala, nossa, eu entendi tudo. Eu entendi. Você vê um filme, uma série, você só tem aquele sentimento assim, uau, tô entendendo. E é muito gostoso, né? Às vezes você nem percebe, de repente, mas é marcante quando você percebe que, nossa, eu entendi tudo, ou eu consegui falar. Então, vocês lembram como que foi esse momento? Quer começar, Carla? Pode falar um Posso pouquinho. começar. Bem, como eu sou uma pessoa bastante insegura e que precisa de várias confirmações, eu tive 3 momentos, porque eu precisei da confirmação e da reconfirmação. No primeiro não acreditou, né? No primeiro eu não acreditei, né? O primeiro momento, de fato, foi quando eu comecei a ouvir músicas e eu entendia exatamente o que estavam falando e já saía cantando, porque eu sabia, né, com a pronúncia correta, tudo certinho. Então a música foi o que me trouxe esse primeiro momento, assim, tô entendendo, olha lá, rapaz,
demais, não se entende. E ainda saio cantarolando, ó, tô sabendo. E quando eu comecei a cantar, eu cantava e as pessoas que entendiam inglês falavam, nossa, o teu inglês é muito bom, elogiavam, né? E eu falava, ufa, então o negócio tá bom, né? Depois foi o segundo momento, quando eu tive que receber intercambistas aqui em Curitiba, né? E as intercambistas começaram a morar comigo. E aí eu falei, só tem um jeito, né? Tem que falar inglês. Então eu falava inglês com elas e auxiliava elas o tempo todo, né, em inglês, e a comunicação era perfeita. Eu falei, opa, agora sim, ó, confirmação. Mas ainda não contente, teve a reconfirmação, que foi o momento que eu precisei do inglês para aprender outra língua, né, para aprender o norueguês. Então quando eu tive que usar o inglês que eu tinha para ainda conseguir aprender outra língua, outro idioma, que foi o norueguês, daí eu tive certeza, não, agora o negócio tá bom mesmo, agora sim, é de verdade, agora eu tenho certeza. Que legal, e é tão gostoso esse Sim, sentimento muito de bom. Conquista, né? Nossa, consegui, gente, não acredito. Realmente legal. E você, Raíssa? Bom, comigo foi assim, o meu aprendizado foi um processo, e quando eu era criança, eu mandava cartinhas pro meu tio. Eu tenho um tio que é americano, nascido lá nos Estados Unidos, e eu conversava com ele muito por carta, né? Porque eu já denunciei minha idade, né? Só de falar de cartas, né? Mas eu, quando era criança, quando eu tava aprendendo o idioma, eu enviava cartas para ele. Às vezes a gente recebia cartões de Natal, às vezes ele mandava uma cartinha também pra gente. Então, algumas vezes eu fazia cartinhas e mandava pra ele. Aí, com o tempo, a gente começou a se falar, depois que surgiu o celular, né? A gente começou a se falar por celular. Só que ainda assim, também, assim como a Carla, super insegura. Totalmente insegura, assim, não, mas meu inglês não é tão bom, meu inglês ainda não tá tão bom. Tô arranhando, sempre aquela, não, ainda aí às vezes meu tio falava, tem um sotaque sim, dá pra ver que tem um sotaque português. Mas, ok, né, você tá aprendendo, vai ter sotaque. E daí um dia, eu já tava com 18 anos, eu tava trabalhando no shopping, em uma loja de óculos de sol. E vendia óculos de sol de grifes. E daí eu tava nessa loja vendendo e me chega um francês lá na loja. E ninguém conseguia falar com o francês, então, vai lá, você fala inglês. É sempre assim, quando sabem que a gente fala, é sempre não chama o fulano. Vai lá, fala com ele, vai lá atender ele, né? E eu fui lá, morrendo de medo, me tremendo, assim. Aí eu falei, hello, e fui atender ele. Aí nisso ele se interessou por um óculos, aí eu fui falar do óculos e tal, ele perguntou se era polarizado, não sei o quê. E eu já sabia até falar isso, né? Sim, não sei o quê. Ele perguntou o valor, já, né? Ele perguntou o valor, eu falei o valor em inglês com ele e tal. Aí ele perguntou se eu já tinha ido pra fora, eu falei que não tinha ido pra fora. Ele, nossa, mas o seu inglês é muito bom, eu consigo entender tudo que você fala. Eu falei, nossa, muito obrigada, o seu inglês também é muito bom, eu consigo entender tudo que você fala. Porque, afinal de contas, ele era francês e ele tinha um sotaque, né, francês. Então, foi muito legal, assim, no final ele levou o óculos, eu fiquei muito feliz, assim, com a faturou quanto, Rai? Faturou quanto? Olha, na época, isso, não posso falar quanto tempo foi, mas faz tempo, né? Acho que foi mais ou menos uns R$800, ó. Olha aí, através de inglês, já ganhou uns R$800. Exatamente. Então, e eu convenci um francês a levar um óculos de sol, né? Então foi bem legal, assim. Esse foi o momento, assim, que eu pensei, cara... Tô falando inglês! E vendendo ainda. Vendendo ainda. E lucrando. E é interessante que essas experiências, elas agregam, assim, mais confiança. Sim. Quando você tem uma experiência, você fala, nossa, tô falando. Então, isso te dá mais confiança. Na próxima vez, você já se sente mais capaz. Né? Então, muito legal. E você, Noah, nos conte? Eu percebi que eu entendia muito bem o inglês, foi justamente assistindo série. Só em inglês eu assistia... Eu gostava de umas séries antigas, pra minha época era antigo, né? Eu pegava e começava a pesquisar as coisas no computador, baixava as séries, né, que elas não tinham mais na televisão. Eu assistia uma série chamada Doctor Who, por muito tempo. Assisti MacGyver. Nossa, MacGyver, fala dos teus 26 aí, ó. 23, opa. Ai, 23.
Então, assistia MacGyver, Doctor Who e Stargate, uma série era de baseado viagem. no filme, né? É de sci-fi, também tem filme. Tem o filme, é baseado no filme. Tinha alienígena e tinha uns portal que viajava assim, e eu conseguia entender tudo o que eles falavam. Era aí que eu comecei a perceber que eu já entendia muito bem o inglês, mas até eu desenvolver a parte da fala foi muito difícil, porque geralmente é um problema muito comum que as pessoas têm, que elas conseguem entender bastante, mas na hora de falar trava, não consegue. Então foi todo um processo diferente para eu aprender a falar com confiança, que foi justamente começar a memorizar mais coisas. Eu memorizei muitas e muitas coisas, discursos de filmes, né, e letras de música, e começava a recitar em momentos aleatórios do dia essas coisas, porque eu não tinha com quem conversar, com quem praticar. Então eu memorizava as coisas motivacionais, e às vezes eu memorizava sem eu entender exatamente o que estava sendo falado. Só que daí, de tantas vezes que eu repetia, eu começava a fazer umas inferências, a realmente entender conforme eu estava falando. Depois que eu já tinha memorizado, já falava com a pronúncia perfeita, mas eu comecei a entender o que eu estava falando depois que eu já sabia falar. Então, esse foi uma coisa monumental assim para eu ganhar confiança, foi fazer justamente a técnica de ouvir alguém falando algo e tentar imitar exatamente o que aquela pessoa estava falando, né? E foi aí que eu ganhei essa confiança de ir lá no hotel e me fingir de hóspede, e aconteceu tudo aquilo, né? Aí foi uma confirmação pra mim. Foi só pra treinar, né? Muito bem. Existe uma dúvida bem grande sobre o que é a fluência. Às vezes a pessoa tem esse objetivo, eu quero ser fluente, e muitas vezes não sabe exatamente o que é a fluência. O que é essa tão falada, esperada e sonhada fluência. Né? Joseph, o que você tem para nos dizer sobre fluência? Então, todo mundo quer ser fluente e falar fluente, mas não sabe o que é ser fluente. Então, ser fluente é que você consegue se expressar suas ideias, seus pensamentos, e com um pouquinho ou nada de dificuldade. Então, mas tem vários níveis de fluência também. Então, eu tenho uma filha que é fluente, mas se eu colocar o CNN, ela não vai entender. Porque você tem várias áreas de fluência. Sim. Então, pode ser que eu vou entrar no hospital. Eu não sei de nada em inglês nessa área. Né? Algumas coisas, mas as palavras técnicas eu não vou saber. Então, fluente depende da área. Você quer ser fluente da área de medicina, é uma área. Então, tem várias áreas, né? Tem todos termos técnicos também, né? Exatamente. Mas quando você realmente fala, nossa, eu sou fluente na área da cozinha. Eu sei cozinhar, eu sei tudo que tem na cozinha, os verbos, tudo que precisa. É bom sair da sua zona de conforto e começar a estudar mais sobre o aeroporto, hotel. Outras áreas que fazem parte da sua vida, do seu dia a dia. Exatamente. Eu trabalho no aeroporto, então tem que dominar aquilo. Então, acho que fluência é o domínio daquilo que você precisa para se comunicar de forma efetiva no seu dia a dia. Exatamente. Certo? Não com perfeição, certo? Isso. Sim. Quando a gente fala em comunicação, é fazer realmente a comunicação fluir, né? Você falar o inglês e ser entendida no inglês também, né? Então, é fazer a comunicação fluir, né? Às vezes você pode até não estar falando 100% perfeito, mas já rola ali a compreensão, você consegue se fazer entender, aquilo já é ser fluente de alguma forma, mas como o Joseph falou, temos áreas e áreas de fluência, né? Assim como no português, por exemplo, para quem é nativo aqui do Brasil, né, falar o português, ser fluente no português, é você conseguir se comunicar também. Não quer dizer que eu sei todas as palavras que estão na Aurélio. Ou que eu sei todas as regras, exatamente, todos os verbos, né? Todas as conjugações. No inglês, né? Eu vou estar sempre aprendendo inglês, eu nunca vou saber inglês 100%,
né? Mas eu sei me comunicar muito bem em inglês, eu sei falar, eu sei ser entendida em inglês no que eu preciso, né? E sem muita dificuldade. Uma coisa que a Rai falou é que nós estamos sempre aprendendo, então não quer dizer, eu consigo falar, eu me comunico, então está ótimo. O aprendizado, ele é eterno, a gente está sempre aprendendo coisas novas no nosso próprio idioma, assim como no segundo ou terceiro idioma que a gente esteja aprendendo. Né? Alguém quer complementar alguma coisa sobre influência? Uma coisa interessante, que eu acredito que eu não tenho nem falado com vocês ainda, justamente foi a palavra fluência que deu ignição à minha busca por conhecer as palavras. Eu tenho de certo modo, uma fixação de buscar, de procurar o significado das palavras, a etimologia, né, até a raiz da palavra. E eu acredito que o problema que eu tive na época que eu pesquisei essa palavra foi o que muita gente tem quando quer começar a aprender. Que as pessoas geralmente acham que a fluência é uma coisa binária, que é 0 ou 1, ou você é fluente ou você não é. Mas quando se trata de palavras, comunicação é uma coisa muito abstrata, é uma coisa subjetiva, né? Que nem o Joseph falou, tem vários níveis de fluência, né? Eu gosto de pesquisar bastante a etimologia do latim, do grego, que é a fundação da nossa língua, e justamente, que nem a Carla falou, você tem que se fazer ser entendido. A palavra comunicação vem do latim comunicare, que é colocar em comum. Então, ou seja, se você for fluente num nível de que você fala de maneira bastante erudita, bastante usando palavras chiques, né, palavras rebuscadas, e a pessoa com quem você está falando, ela não conhece essas palavras, você não colocou em comum, ou seja, você fala... Não houve comunicação. Não houve em comunicação. Ela não vai te entender, por mais que você fale num nível que está acima do que seria um nível nativo, digamos assim, né? Então, justamente, colocar em comum é você se fazer ser entendido, né? Tem um termo que eu prefiro mais do que fluência, que seria ser proficiente. Exato. Ser proficiente é você ser capaz de conseguir fazer ser entendido, né? Então você adequa o seu vocabulário a partir do ambiente em que você está ali naquele momento, né? Se você está num hotel de luxo, talvez você vai falar de uma maneira. Se você está falando com alguém que não é da cidade, né? Que não é da área urbana, você vai falar de outra maneira. Então você vai sempre adequar o seu vocabulário, a maneira com que fala, no ambiente que você for inserido. Então, é justamente isso, é uma coisa abstrata, certo? Então, certo. Então, tem vários níveis de fluência, né? Uma coisa que eu vi bastante é que tem aqueles níveis tem os níveis europeus de ensino de linguagem, que é CEFR, que eles definem lá A1, A2, B1, B2, C1, C2. O nível C2 do inglês, foi feita uma pesquisa, né, não só do inglês como de outras línguas, e foi chegado à conclusão, foi concluído que muitas pessoas, muitos nativos, não chegam nem perto do nível C2 da língua, que eles são nativos, né? Que a gente geralmente fala o português, fala o inglês, quem nasceu lá, fala no nível B2, que é um nível onde você é independente, você é capaz de contornar, se você não encontrar a palavra específica que você quer, não lembra, você é capaz de contornar e ainda assim se expressar, se fazer ser entendido, né? Ou seja, a fluência pode ocorrer até mesmo antes de você ser considerado um estudante de inglês avançado, né? Porque você já consegue se comunicar, como a gente estava falando. Que beleza, né? E uma coisa até que eu estava falando para os meus alunos, quando eu entrei na faculdade de letras, eu descobri que o meu português era básico. Justamente por causa disso. O que a gente sabe do português? A gente sabe o básico. É bem o que o Noah falou, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho interessante destacar, que era algo que o Will começou ali a falar, é essa diferença entre proeficiência e fluência no inglês. As pessoas confundem muito, né? Ser fluente, eu consegui me comunicar. Ser proeficiente além de ser fluente, eu ter eficiência naquela fluência, eu conseguir me comunicar de forma eficiente, rápida, né? E conseguir o que eu preciso de uma forma dinâmica, né? Por isso que muita gente que é fluente no inglês vai tentar um teste de proeficiência,
famosos, né, TOEIC, TOEFL, e às vezes se lascam no teste, né, mesmo sendo fluentes. Por quê? Porque é necessária essa eficiência também no inglês. E que legal saber isso, porque talvez tenha muitas pessoas que já são fluentes e não sabem, porque estão esperando a perfeição, mas já conseguem se comunicar, mas acho que não são fluentes ainda. Então é muito importante saber isso, que é se comunicar. It's about communication. Né? Tem uma coisa interessante que a Carla tocou no assunto, que foi justamente que aconteceu comigo. Eu fui fazer um teste de inglês quando eu já me considerava fluente, ainda não sabia o significado dessa palavra, mas eu já conseguia me comunicar assim perfeitamente com os outros, me fazer ser entendido, né, com os outros e entender também. Mas como eu aprendi de maneira não gramatical, não sabia nada de gramática. Então eu fui fazer um teste na internet, um teste pago, e eu praticamente zerei a prova, sendo capaz de me comunicar em inglês. Mas eu fui fazer um teste equivalente que não cobrava a parte gramatical, cobrava só a parte intuitiva do inglês, a parte de você compreender e falar, e eu praticamente gabaritei o teste. Ele valia 900, eu tirei 880 nele. Então é uma certificação internacional, foi justamente o TOEIC, né, que eles não cobram a parte gramatical, eles só cobram a parte intuitiva. Então tem isso também, de você saber se comunicar, mas não saber explicar gramaticalmente. Não é necessário saber gramática para você conseguir nem aprender e nem se comunicar de maneira eficiente. Perfeito. Eu acho que saber isso é libertador. Sim. Porque eu acho que uma trava muito comum que quando a gente está aprendendo o idioma é o medo. Exato. Medo de errar, o medo de não conseguir falar certinho, de não lembrar as regras, e isso é quando trava. Então muitos alunos têm problema com isso. Na hora de falar eu travo. Por quê? Então eu vou fazer a frase errada. Tá errado. Onde que eu coloco tal palavra? Como é que faz? Né? E daí, não vou falar. Enquanto eu não souber, eu não vou falar. Exatamente. Enquanto eu não ser fluente, eu não vou falar. Mas então... como é que você vai ser fluente se você não fala, né? Só existe uma forma de você se tornar fluente, que é botar pra fora, falar. Perder, né, o medo. Eu tinha muito medo. Eu acho que todo mundo passa por esse processo. Sim. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, novinha e tal, tava com a minha mãe no mercado, morria de vergonha de falar, e ela falava, fala Sulamita. Eu falava, mãe, eu não sei. Ela fala do jeito que você sabe, tenta se comunicar. E foi a partir daí que eu fui perdendo vergonha, fui ganhando confiança, porque eu entendi que eu tinha que falar o que eu precisava. E que a pessoa tava entendendo, e que a pessoa do outro lado, ela se esforça em te entender também. Então, você não tá sofrendo um julgamento ali na hora, né? Então, geralmente a pessoa que tá ali do outro lado, ela faz mímica, ela tenta te entender, ela complementa aquilo que você tá falando e você fala, nossa, ela me entendeu. Aí você já ganha mais confiança, perde o medo. Então é se expor. E existe também uma explicação biológica e fisiológica nesse quesito também, né? Porque se você não falar, se você não ouvir a sua própria voz falando em inglês, fica difícil de você se acostumar do inglês ser algo natural para você. E também a questão do nosso aparelho fonético, né? Ele é cheio de músculos, né? Então, assim como as pessoas que vão para academia estão treinando músculos lá para ficar musculosa e tudo mais, né? Quando eu falo inglês, eu estou treinando esses músculos, né? Para conseguir uma pronúncia adequada, né? Então, é importante esse negócio de falar. Por mais que não esteja 100% correto ainda. Você não vai aprender a dirigir se você não dirigir. Exatamente. Não vai aprender a cozinhar se você não cozinhar. Só assistindo vídeos de comida, você vai ficar com fome. Não vai aprender a cozinhar. Então é hands-on, tem que ir pra prática. Exato. Né? E todo aprendizado tem erros. Exato. Então a gente precisa entender que faz parte do aprendizado errar. Então tem vários alunos assim que tem medo de falar porque tem medo de errar. Eu falo, mas fala errado mesmo. Fala errado, desde que fale, mas fala. Com o tempo você através do erro você consegue Exatamente. ver o que você precisa melhorar e consertar. Exatamente. Se não errar, não tem progresso. Então, uma das grandes coisas e mais importantes para se aprender um novo idioma é ser humilde. Se permitir errar, né? Eu não tenho que ser perfeito. Eu tô aqui, eu vou aprender, né? E expor os erros, não ter medo de expor os erros. Então, deixar o orgulho de lado e vamos lá. Vamos lá. Exatamente. Tem uma técnica que eu aprendi quando eu fazia aula de teatro, que eu fui fazer justamente para ganhar confiança, que eu era uma pessoa muito tímida. E não conseguia justamente nem me comunicar em português direito por causa disso, né? Então eu fui fazer teatro. Eu sei como que é. Então, e
lá no teatro eles me ensinaram uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque a gente tem que memorizar, né, os textos para poder recitar lá na frente, fazer a peça e apresentar, né, e a gente apresentou no final, na frente de 2.000 pessoas, a gente apresentou 2 vezes. E daí, uma coisa que eles me ensinaram é que, por mais que você esqueça o texto, você tem que dar uma maneira de dar a volta nisso, e você vai saber que está errado porque você esqueceu o texto, mas você tem que pensar na hora numa frase que vai encaixar ali e vai substituir aquela que você esqueceu, na hora. E a dica que eles dão, que foi dada pra mim, que eu nunca mais esqueci, foi que por mais que você esteja errado, fale com confiança que ninguém vai saber que você tá falando errado porque você falou com confiança. Aquela técnica, né? Já diria o grande filósofo, e você inventa um nome qualquer, vão acreditar em você. Não que existiu um filósofo. Você vai acabar confundindo outra pessoa. Filósofo. Parecia que estava errado, né? Como diria filósofo Zacarias. Perfeito. Eu acho interessante a gente acrescentar aqui outras dicas também, para quem vai estar nos escutando, nossos alunos, dicas de estudo em geral. Então aqui, né, com cada coisa que a gente compartilhou, a gente já falou de memorizar, repetir, às vezes tem uma outra palavra ali para substituir. Eu percebo às vezes que os alunos que falam português muito bem, eles têm muita dificuldade de falar no inglês porque eles querem usar exatamente aquelas palavras bonitas que eles falam em português e inglês, mas eles ainda estão aprendendo, estão engatinhando, estão como crianças. Então, às vezes é bom ter essa consciência de que eu tô recomeçando. Então, meu vocabulário não tá no nível do meu português. Tá tudo tô voltando bem. a ser criança, né? Se permitir ser criança novamente naquela língua. Eu tinha uma aluna que sempre travava, porque o português dela era muito bom. E ela queria falar exatamente como ela estava falando o português, mas ela estava começando. Mas aos pouquinhos ela foi percebendo que é diferente, certo? Uma coisa que eu aprendi que me libertou bastante foi justamente saber disso aí, que aprender outra língua não é traduzir, que há um processo de interpretação envolvido e muito forte. Porque se, por exemplo, eu for traduzir uma expressão do inglês, talvez o Joe vai saber, que pare de ir ao redor do arbusto. Pare de ir ao redor do arbusto, você fala pra pessoa. No português não vai ser entendido. Não vai, você vai fazer assim, né? Porque não dá pra entender. Stop going around the bush, né? Go to the point, go straight to the point. Vá direto ao assunto, né? Vai direto ao ponto. Então a gente tem que interpretar algo na língua que a gente está aprendendo com uma expressão equivalente aqui no português, no caso, né? Então sempre tem esse processo de interpretação, principalmente se for expressão. Né? Então... E você, alguma dica de estudo? Então, eu acho que a melhor coisa é leitura. Então, para ler. Então tem muita gente que fala, eu sou médico, ou eu sou... assim, eu tenho essa profissão, eu gosto de livros de autoajuda. Eu falei, mas vamos parar. O que você gostava quando era 10 anos de idade? Eu gostava do Batman. Então, esses são os livros que você tem que começar com as coisas que você gostava antigamente. Porque você não pode começar com livros técnicos, o técnico, né? Mas começar com um livro que era mais infantil. E depois você vai progredir, né? Então, eu acho que a leitura seria o número 1 dica, e ler em voz alta. Porque tem muita gente que só vai ler e é bom em ler. Mas você pode fazer as duas coisas no mesmo tempo. Exato. Pode ler e pode falar no mesmo tempo. Então, essa seria uma dica. Tem mais uma que eu acho que é seu diário. Tem muita gente que fala, mas eu não faço diário. Mas o diário ajuda bastante, porque ajuda você a formular frases e pensar e escrever sobre seu dia. Então essa vai ajudar a sua fluência, porque você vai escrever sobre coisas que você faz, o que você falou no dia, o que você comeu. Então essa é bom de escrever. Hoje acordei, comi bacon, 12 ovos. Não, brincadeira. Brincadeira. Não, mas você escreve o que você faz no dia a dia e essa vai ajudar você. Sim. Uma coisa que me ajudou muito, hoje é um pouco diferente, mas ainda acho que se aplica. Eu tinha o meu próprio caderninho de vocabulário. Ou seja, aquelas palavras que eu mais uso na minha vida, no meu dia a dia, são provavelmente diferentes das que a Carla, a Harry, o Noah usa. Então, eu tinha o meu próprio caderninho. Então, numa cadernetinha,
Eu andava onde eu via uma expressão no filme, eu já anotava, nossa, eu vou usar essa. E na primeira oportunidade que eu tinha, eu tentava usar, né, aplicar aquela expressão. Então, era uma caderneta e tinha ali expressões, verbos, adjetivos, que eram coisas que eu achava diferente, legal. Eu falei, nossa, eu gostei dessa palavra, eu quero usar, eu vou usar isso aqui no meu vocabulário. Então, eu acho interessante criar um caderninho. Hoje tem vários aplicativos que dá pra fazer isso, mas eu acho que adaptar o idioma à sua vida, à sua realidade, as coisas que você gosta, as coisas que você faz, aquilo que você fala. Isso, fazendo um gancho nisso que você está falando, para mim, uma das coisas que mais me ajudou na fluência, porque quando a gente pensa em fluência em inglês, é o que? É o inglês ser natural para mim. E se eu quero fazer o inglês ser algo natural para mim, que tal fazer o caminho oposto? Colocar o inglês nas coisas que são naturais para mim. Ou seja, inserir o inglês na minha rotina, no que eu gosto de fazer, né? Então, o que a gente já tinha falado antes, escutar músicas em inglês, filmes em inglês, coisas bestas. Quando eu falo assim, de colocar na rotina, até em coisa besta mesmo, trocar a configuração do celular para o inglês, colocar o máximo de inglês que você puder na tua rotina, em coisas que para vocês, que pra gente é natural. Porque dessa forma, se a gente coloca o inglês em algo que é natural pra gente, o inglês também se torna natural pra gente. Perfeito. Ótimo, ótimo. E agora, sim, pra encerrar, acho que eu aprendi muito aqui hoje, né? Perfeito. Depois que a gente aprende um idioma, a gente meio que se apaixona e quer aprender outros e vira um caminho sem volta. Mas eu queria encerrar e escutar um pouquinho de vocês, o que o inglês proporcionou para vocês até hoje. O que diferença fez na vida de vocês falar inglês, certo? Noah, quer começar? Pode ser. Eu acredito que o inglês mudou a minha vida de maneira assim incrível, porque foi o primeiro assunto que eu consegui desenvolver gosto pelo estudo foi o inglês. Eu nunca gostei de estudar nenhuma outra disciplina no colégio e tudo mais, né? Mas a partir do inglês eu comecei a me interessar pelo estudo de alguma coisa, e isso abriu uma porta incrível, porque a partir do momento que eu aprendi o inglês, a quantidade de material disponível que tem no inglês é exorbitante comparado a qualquer outra língua, principalmente na internet, né? E uma coisa interessante que vai de encontro com o que o Joe falou é que a leitura em voz alta que ele falou também pode ser feita através de uma técnica chamada shadowing, que você ouve alguém falando algo, pode ser um audiobook, um livro de áudio, né? Ou até um vídeo, um filme, alguma cena específica, você ouve ela, você pode até diminuir a velocidade de reprodução, né? Para facilitar o entendimento. Você ouve e repete em voz alta aquilo, e faz isso várias vezes. E isso ajuda porque você pega as nuances da língua de uma maneira não gramatical, de uma maneira intuitiva. E uma coisa que também é muito interessante é que quando a gente aprende alguma outra maneira de expressar a mesma coisa, que é basicamente o que a gente faz quando a gente aprende uma segunda ou terceira língua, você aprende a dizer aquilo que você já sabe na sua língua materna ou aprendeu numa segunda língua, você aprende a falar isso numa terceira língua ou numa segunda língua. E fazendo isso, você muda literalmente a estrutura física do seu cérebro, chamado de neuroplasticidade, certo? Você tem um ponto específico, uma lâmpada acesa que você sabe sobre cachorros, sobre raças de cachorros, por exemplo. Você aprende o inglês e você vai saber falar sobre o mesmo assunto no inglês do assunto que você sabe no português, digamos. As conexões dessas lâmpadas que você vai ter para falar sobre esse assunto específico vão ser aumentadas, elas vão ser fortalecidas de uma maneira que o seu cérebro fisicamente é modificado. Então isso faz com que você seja mais apto a entender mais coisas e falar mais articuladamente sobre qualquer assunto que você já sabe. Então isso é muito interessante de saber, porque quando eu descobri eu fiquei maravilhado, né, de saber que a nossa estrutura cerebral muda literalmente de maneira física quando a gente consegue outros caminhos para expressar a mesma coisa, né? E está acontecendo comigo, aconteceu no inglês,
Agora eu tô aprendendo também o francês, está acontecendo a mesma coisa. Então isso eu acredito que seja muito interessante. Perfeito. No, thank you. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Tem sobre o que o inglês proporcionou, né? Então, para mim, além de aumentar o meu campo de amizades, né? Também oportunidades de trabalho, com certeza. Eu acho que o inglês, como a gente falou antes, ele cada vez mais tem sido um requisito para você conseguir um emprego. Então, para mim, profissionalmente, abriram muitas portas em relação a isso, por ter o inglês. E aquilo que eu já tinha falado antes também, poder viajar para outro país, a poder aprender uma nova língua através do inglês e ter uma formação no exterior também, né? Então isso para mim foi fantástico, né? Foi algo que eu sou muito grata ao inglês e a Deus. Perfeito, muito bom. Olha, eu acho que eu me identifico um pouco com o que o Noah estava falando em relação a estudo. A matéria que mais eu me destacava, a matéria que eu mais gostava, a matéria que eu era apaixonada era inglês, né? Então era algo assim que desde pequena eu tinha muito interesse. Também me identifiquei, né, com você quando era pequena, também tinha muito interesse pelo idioma. E pra mim, assim, o que o inglês fez na minha vida foi abrir horizontes, possibilidades, né? Então, de ler um livro, de ouvir uma música e conseguir entender o que estava acontecendo, né? Então, a partir do momento que você aprende, principalmente o inglês, que é um idioma falado praticamente no mundo inteiro, né? Isso te abre um leque de possibilidades, né? Não simplesmente, vou para os Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos. Não, você pode ir para qualquer lugar. Sim. Que você vai conseguir se comunicar em inglês, você vai conseguir falar inglês, né? Exatamente. Então, no geral, assim, te abre o mundo. Você falar inglês te abre o mundo. É verdade, eu gostei do que você falou de abrir um novo mundo. Acho que é justamente isso. Né? Abre um novo mundo porque a gente pode conhecer o mundo e trazer o mundo até a gente, né? É o fato de ter um universo diferente dentro da nossa cabeça, como você falou. Que lindo. Né? Vamos terminar nisso aí, né? Tão bonito. Ficou muito bonito. Guys, thank you so much. Thank you. Espero que seja útil para quem está nos escutando, para quem está nos escutando. And I'll see you guys next time, okay? Thank you guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.